Tudo bem? Estamos de volta na Faculdade da Vida, queridos, né? Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Nós estamos na segunda aula, lembrando a vocês que são quatro aulas. A primeira aula, a gente estudou sobre modelo de ensino, como é formado a gente, né? Eu citei para vocês que uma criança nascida no Brasil com 2 anos de idade, se ela for para os Estados Unidos, ela ficar lá 8 anos e ela vir para o Brasil com 10 anos de idade, ela vai falar inglês. Por quê? Porque é cultural. É a forma como ela foi ensinada, querida. E é isso aí que está toda a diferença, um modelo de ensino. E nesta segunda aula, nós vamos abordar o modelo de ação ou modelo de trabalho. Então, nós vamos enfatizar em cima de Josué, capítulo 1, versículo de número 9, que diz exatamente assim: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, querido. A primeira aula a gente falou sobre modelo de ensino e agora a gente vai falar sobre modelo de ação. O que é o modelo de ação, querido? O modelo de ação é a forma como você reage a uma informação recebida. Por exemplo, você está normal até alguém pisar no seu calo ou então pisar no seu pé. Quando alguém pisa no seu pé, você vai reagir. Ou seja, querido, nós estamos diante de um mundo globalizado, diante de um mundo que está diante de uma epidemia e que precisam de pessoas que reajam. Eu sempre falo que Deus, ele não age, Deus reage. Mateus capítulo 7, versículo 7 diz assim, pede, recebe, busca, encontra, quem bate, se abre. Ou seja, antes de Deus entregar, alguém teve que ter uma ação. Ou seja, você deve receber uma informação e deve agir. Se você pega Josué, Deus tem umas coisas meio diferentes de agir. Deus pega Josué e diz assim: Josué, eu vou te dar a cidade de Jericó em tuas mãos para que tu venças. Mas diferentemente dos outros países, você não vai com armas de guerra. Você vai dar em volta dessa muralha e ela vai cair. Ou seja, o que eu percebo aqui? Não é estar com a arma humana, mas sim com uma direção divina. Então, nesses dias, o que você precisa? Ter uma direção divina, querido. Tudo isso é o que você precisa para tudo dar certo na tua vida. Uma direção divina. Josué derrubou as muralhas não porque ele tinha força, não porque ele tinha uma sabedoria extraordinária, mas ele tinha o poder de obedecer uma direção divina. Quando você obedece uma direção divina, querida, a tua vida começa a deslanchar. Portas começam a se abrir de uma forma extraordinária, querida. A gente também percebe isso na vida de Davi. Davi é alguém que é escolhido por Deus em 1 Samuel capítulo 16, no versículo de número 7 em diante, onde Samuel olha para Eliabe e acha que Eliabe é ungido de Deus e não era Davi. Ele é ungido. Mas quando Davi é chamado no 1 Samuel capítulo 17, ele é chamado a primeira vez para o palácio, ele não vai porque foi ungido rei. Ele vai para o palácio, sabe por quê? Porque ele sabia tocar harpa. Mas perceba, a harpa é um instrumento de música. E Davi não era músico, vamos se dizer, essa não era a primeira profissão de Davi. A primeira profissão de Davi era cuidador de ovelhas do seu pai Jessé. Ele cuidava de ovelhas na malhada. Mas no tempo de sobra, pensa comigo, eu tenho certeza que ele ficava madrugadas e madrugadas tocando harpa. Ou seja, adquirindo uma habilidade extra, que no tempo oportuno elevou Davi à presença do rei da época, que era Saul. Aí eu te faço uma pergunta: qual habilidade extra você está adquirindo diante desses dias? Estamos diante de uma epidemia, e uma epidemia precisa de alguém que tenha uma resposta, né? A sociedade nesses dias está precisando de pessoas de respostas, pessoas para criticar já tem demais. O mundo está precisando de pessoas de respostas. Você é a próxima pessoa de resposta que esse mundo precisa. Esse mundo precisa de algo que está com você. Agora pega, o modelo de ação, ele é formado também pela imaginação, pelos teus pensamentos. Em Gênesis capítulo 15, quando Deus quis fazer um projeto
com Abraão de dizer que ele seria pai de nações, Deus pega Abraão, leva fora da casa, ele diz, Abraão, olha para cima e conta as estrelas que estão nos céus. Ou seja, você sabe por quê? Deus fez ele olhar para cima. Por quê? De onde é que vem o nosso socorro no Salmo 121? Vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, é olhando para cima que você vai ter a direção correta. E outra, quando ele começa a contar as estrelas, ele não consegue contar. Deus está colocando na mente de Abraão que o que Deus tem para ele é expansivo, é gigante, é grandioso. Se você não pensar em algo grande que Deus tem para você, você nunca vai ser ninguém. Você nunca será nada. Você sabe por quê? Aonde você não pode pensar, você não pode chegar. Você só pode chegar em algum lugar aquilo que você pode pensar e imaginar. Porque é aí que você começa a crer. Quando eu creio naquilo que Deus tem para mim, eu começo a caminhar. As minhas ações começam a caminhar diante daquilo que Deus tem para mim. Você olha para mim, eu tenho 27 anos de idade. É uma idade muito jovem para um pastor. Eu ainda lembro quando no começo da minha fé eu estava em um culto pentecostal e uma mulher se levantou e disse assim em profecia direcionada à minha pessoa e disse assim, olha homem, tu foi chamado para ser um pastor. Aquela palavra entrou dentro do meu espírito e eu comecei a caminhar como um pastor. O que é que o pastor faz? Ele ora, ele jejua, ele lê a palavra de Deus e ele estuda. Eu comecei a caminhar em cima desses 4 elementos. A partir desse momento, após um ano eu começar a caminhar em cima de uma vida totalmente entregue a jejum, oração e leitura bíblica, que são coisas que um pastor faz, isso acelerou os processos, né? Sair de sonoplasta para obreiro, de obreiro para co-pastor e de co-pastor para pastor. Em pouquíssimo tempo. Você sabe por quê? Por causa do empenho diante daquilo que Deus tinha para mim e diante calma que eu estou me enrolando, hein, querido, né? Isso acontece, sabe por quê? É ao vivo, querido. Ao vivo acontecem essas situações. Vamos lá. Por que as coisas aconteceram de uma forma mais rápida para mim? Você sabe por quê? Eu comecei a caminhar diante do meu propósito. Se Deus tinha uma palavra para mim que eu seria um pastor, eu comecei a caminhar daquilo que um pastor fazia. O que um pastor faz? Ele ora, ele jejua, ele lê a palavra, ele busca, ele visita. Então comecei a vivenciar essas situações que um pastor vivencia. Então, por eu estar vivenciando aquilo que Deus tinha para mim, a minha vida começou a caminhar. A promessa de Deus foi surgindo de uma forma mais rápida, querida. E hoje estamos vivenciando o propósito de Deus, como você vê nesse vídeo. Eu não estou aqui à toa, eu estou pregando uma palavra de mudança para a sua vida. Então, a primeira aula foi sobre ensinamento. Hoje a aula está sendo enfatizada sobre ação e trabalho. Você vê que começa o quê? Quando você pode imaginar. Você só pode chegar em um lugar quando você tem um mapa na sua mente. Deus pega Abraão em Gênesis 15 e faz Abraão ver, contar as estrelas. Porque se ele não imaginar, ele não pode chegar. É assim com você. Se você também não puder imaginar onde Deus quer que você chegue, você não pode chegar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar. Pensa naquilo que Deus tem para você. Pensa no que Deus tem para você. Pensa, coloca na mente. Porque quando você coloca na mente, o teu espírito, a tua alma começa a trabalhar em cima disso. Você começa a se esforçar diante disso. Você quer ser um professor de educação física? Comece a estudar o que um professor de educação física faz. Você quer ser um fonoaudiólogo? Comece a estudar o que um fonoaudiólogo faz. Você quer ser um pastor? Comece a estudar aquilo que um pastor faz. Comece a ter referências, comece a ler bons livros, comece a ser específico do assunto que você quer. Você vê que Davi foi promovido a pajem de armas porque sabia tocar harpa. E não era esse o elemento principal dele, ele sabia cuidar, proteger ovelhas. Mas cuidar a harpa era algo que ele fazia nas horas extras dele, lá na malhada. Então isso ajudou ele a elevar o nível. E futuramente ele elevou um nível ainda sendo cuidador de 1000 homens, quando ele derrota o gigante Golias com uma pequena funda. Perceba, 2 instrumentos que ninguém dá nada aos olhos visíveis. Uma harpa, apenas para tocar, e uma funda, que é como se uma espécie de baladeira. Parece inofensiva, mas foram esses instrumentos que elevaram Davi a um novo nível. Talvez você não dá nada, mas você sabe cantar. Você pode instruir outras pessoas a cantar.
Talvez você não dá nada, mas você sabe fazer arroz. E especificamente, você sabe fazer um arroz como ninguém. Por que você não começa a fazer vídeos? Talvez você não dá nada, mas você sabe fazer uma flor que ninguém faz. Talvez você desenha como ninguém. Talvez você... Talvez você tenha uma instrução que poucas pessoas tenham. Coloca isso para frente, querido. E você vai ser alguém na vida. Amém? Na próxima aula nós vamos tratar sobre modelo mental de dinheiro. Tá bom, querido? Se você não tiver um modelo mental, você não consegue também prosperar. A paz do Senhor. Não esquece, hein, querido? Se inscreve no canal Hugo Alisson, curte aí, dá o like e compartilha. Edifica mais uma pessoa. Tenho certeza que essa palavra falou com você.